nosso assunto da teleaula de hoje é sobre os polímeros. Um bom exemplo de polímero que vocês conhecem bastante seria o plástico. Então, nesse nosso trabalho, nós dividimos o nosso assunto tratando da introdução, onde vamos estar abordando aonde é encontrado esse polímero na natureza, qual seria a sua composição química e algumas pessoas que desenvolveram este material. Em seguida, nós vamos estar tratando sobre a diversidade desses polímeros, como eles são encontrados no uso doméstico, como também no uso industrial, e mostrando um bom exemplo do processo produtivo do plástico, das sacolas. Logo em seguida, nós vamos estar abordando os problemas ambientais causados por esses polímeros, onde com o consumo desses materiais acaba se gerando esses resíduos e esses resíduos acabam gerando impactos socioambientais. E para concluir o nosso trabalho, nós vamos estar tratando sobre as soluções ambientais para esse material, onde através dos pesquisadores foram sendo descobertas algumas alternativas, não só do reuso, mas como também a reciclagem dos polímeros. E aí vamos estar sempre tratando no conceito de sustentabilidade, como é que podemos não só reduzir esse consumo, como também ver as alternativas ambientalmente corretas para esse material. Na introdução, iremos falar sobre o conceito de polímeros, a sua composição química, onde podemos encontrá-lo, os seus inventores e as principais propriedades químicas e físicas. O termo polímero significa muito mero. Polímeros são macromoléculas constituídas pela repetição de pequenas e simples unidades químicas, denominados por menômeros, que são os meros. Como vemos aqui, cada ligação dupla fornece uma ligação para conectar com outro monômero, formando assim um polímero. Em relação à sua ocorrência, os polímeros podem ser naturais e sintéticos. A maioria dos sintéticos são compostos orgânicos produzidos pelo homem através da reação de polimerização das moléculas simples, dos quais são exemplos o PVC, o nylon e o acrílico. Os naturais são aqueles que já existem normalmente na natureza. Exemplo, a celulose, a borracha natural. Temos o petróleo. Os polímeros ou plásticos mais comuns são obtidos a partir de monômeros extraídos diretamente do petróleo. Em toda a história da humanidade, percebe-se que a necessidade é a mola que impulsiona o homem a criar soluções e fazer novas descobertas. Com o plástico também foi assim. Primeiramente foi Alexander Parkes que em 1862 descobriu o material orgânico derivado da celulose, chamada de parquesina, em referência ao seu descobridor, que quando aquecido podia ser moldado e permanecia desta forma quando esfriava. O segundo foi o topógrafo americano John Wesley, que descobriu acidentalmente que o material à base de nitrato de celulose tornava-se um filme sólido e flexível. Finalmente, devemos citar o terceiro e mais importante homem que participou na descoberta e consolidação do plástico em nosso mundo, que foi Leo Hendrik Baekeland, o criador da baquelita em 1909. Baekeland, após ter ganho dinheiro com a venda do Velox, um papel de impressão fotográfico que podia ser usado sob a luz artificial, a Eastman Kodak, dedicou-se a desenvolver um aparato e, com esse efeito, ele criou a primeira resina totalmente sintética, a baquelita. Os polímeros possuem propriedades químicas e físicas muito diferentes das que têm os corpos formados por moléculas simples. Dentre as principais características destacamos são resistentes à ação do tempo, à ruptura, são elásticos, têm o peso reduzido, possuem baixo atrito, baixo custo de produção, elevada processabilidade, ou seja, são facilmente moldáveis. É bem fácil converter o material em uma determinada forma e são recicláveis. Iremos falar agora sobre a diversidade dos polímeros. Iremos apresentar uma tabela com os principais polímeros e suas aplicações. Citaremos os mais utilizados no nosso dia a dia.
Como exemplo, o polímero ABS, usados em partes automotivas, o Kevlar, em roupas anti-chamas, o nylon, fibras, roupas e carpetes, polipropileno, que é usado em embalagens, utensílios, peças diversas e tapetes, o PVC, tubos e conexões, o Teflon, que são antiaderentes, os poliésteres, que são embalagens e filmes de roupas, entre outros. Bem, como vocês podem ver, os polímeros eles estão praticamente na nossa rotina diária, né? Desde a cadeira plástica, né, os utensílios domésticos, até as plantas artificiais. As propriedades mecânicas dos polímeros são especificadas através do módulo de elasticidade, o limite de resistência à tração e as resistências ao impacto e à fadiga, sendo que para muitos polímeros utiliza-se gráficos de tensão e deformação. Utilizaremos esse gráfico para demonstrar 3 tipos de polímeros. Apresentaremos o gráfico de comportamento de tensão e deformação de polímeros, que relaciona tensão, medida em megapascal, e deformação, assim como limite de escoamento e limite de resistência à tensão. Damos exemplos de 3 tipos de polímeros, onde a curva A ilustra o comportamento de polímeros frágeis, que apresenta ruptura no trecho elástico, onde tem uma pequena deformação, conforme visto no gráfico. A curva B, em azul, apresenta um comportamento semelhante a materiais metálicos, e é caracterizada pelo trecho inicial elástico, seguido por escoamento, limite de escoamento, e por uma região de deformação plástica até a ruptura de tração, que pode obter valores maiores ou menores que o limite de escoamento. A curva C é totalmente elástica, típica de borrachas, que são suscetíveis a grandes deformações recuperáveis, mesmo sob pequenos níveis de tensão, e é característica principalmente de elastômeros, onde suportam um grande nível de deformação e uma baixa tensão.
os polímeros. Por se tratar de xenobiótico, são materiais altamente recalcitrantes, que podem levar mais de 500 anos para se degradar na natureza, gerando assim poluição visual, devido ao acúmulo exagerado desses materiais nas vias públicas. Passivos nos lixões e aterros, ocupam grande espaço nos aterros, provocando a necessidade de abertura de novas áreas. Enchentes, com o acúmulo desses materiais nos sistemas de drenagem pluvial. Impactos para a fauna. Os animais, por desconhecer as propriedades dos polímeros, acabam expostos a essas verdadeiras armadilhas, tendo como consequências severos danos físicos, principalmente para as espécies marinhas. Bem, pessoal, para concluir o nosso trabalho, nós vamos tratar sobre as alternativas ou soluções ambientais para o polímero. Bem, uma das alternativas, nós como engenheiros ambientais, seria sobre a educação ambiental com as pessoas, né? No caso, a gente levar as informações de como essas pessoas podem reduzir esses resíduos e a sua geração, como também o desperdício. Em seguida, nós temos a questão da prática da coleta seletiva, né? Onde, através da educação das pessoas, segregando os tipos de resíduo, principalmente os polímeros, a gente tem como fazer a tratativa quanto à sua alternativa de reciclagem ou reutilização. Também é importante a questão de leis mais rigorosas. A exemplo disso, nós temos as leis que foram implementadas tanto em São Paulo quanto em Belo Horizonte, onde os supermercados eles estão proibidos de disponibilizar as sacolas plásticas, justamente numa proposta tratando da perspectiva sustentável e evitar o consumo desse tipo de polímero que é bastante usado na rotina das pessoas. Aqui vocês podem ver umas imagens onde a gente apresenta aqui a questão das sacolas ecológicas, já feitas com outros tipos de material que eles são biodegradáveis. Também nos supermercados eles já estão disponibilizando as sacolas retornáveis, onde as pessoas muitas vezes ou podem comprar nos supermercados ou então levar as suas sacolas para poder transportar os seus produtos que foram comprados nos supermercados. E aqui, gente, para terminar, algo que é extremamente importante, que é trabalhando no conceito da sustentabilidade, seria realmente a prática dos 4 R's. O que seria os 4 R's? Seria o repensar, ou seja, antes de tomar atitude, pensar nas consequências da geração dos resíduos e qual seria a disposição desses materiais e como é que eu vou estar tratando. A questão de reduzir é realmente nós diminuirmos o consumo, reutilizar o que a gente puder criar de alternativas, tá reutilizando esses materiais, no caso os polímeros, e reciclar.